Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Pede a Deus para ministrar ao seu coração. Amém? Mais importante do que aquilo que eu falo é o que a palavra de Deus é revelada ao teu coração. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Salmo 19 diz que a palavra de Deus restaura a alma. Restaura a alma. Cura, liberta. A palavra do Senhor é poderosa. Então, em nome de Jesus, Senhor, libera, Paizinho, da revelação da Tua palavra sobre as nossas vidas nessa noite. Meu Deus, fale com cada um de nós, segundo a nossa necessidade. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra alcance o mais profundo do nosso coração nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, e nos abençoe para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Nós estamos vivendo tempos difíceis, todos nós sabemos disso. Mas uma coisa que tem passado despercebido é que nós estamos numa batalha espiritual. E é tão interessante, eu costumo muito ver o andamento político, como as coisas estão acontecendo na nossa nação. E eu tenho visto pessoas, até mesmo que não são cristãs e não têm nenhuma simpatia pela palavra, dizer que nós estamos numa guerra espiritual. Então nós, como aqueles que têm sido ministrados pela palavra de Deus, temos que ter esta consciência de que nós vivemos uma batalha espiritual. Essa batalha não mudou desde o dia em que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa batalha se tornou presente, aliás, ela se tornou revelada, porque ela já existia. E o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, ele continua querendo tragar, ele continua querendo destruir, ele continua querendo desfazer, ele continua querendo trazer destruição. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, se você abrir lá, ele diz assim, que o diabo anda ao nosso derredor. Abre comigo lá, por favor, é muito importante que você leia da própria palavra. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Vou trazer aqui uma revelação para vocês. Esse negócio de mídia é muito complicado. Porque tem uma luz aqui em cima que não me deixa enxergar direito. Então, os nossos tecnólogos aqui da igreja vão ter que arrumar um jeito aqui para mim, porque depois, não precisa ser agora, mas pensar em alguma coisa que possa ter luz aqui em cima. Mas tudo bem, vamos em frente. Diz assim, versículo 8:
Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar, tragar. Então, ele nunca deixou de fazer isso. Mas talvez com essa pressão toda que nós estamos sentindo, nós tenhamos perdido essa noção de que nós estamos numa guerra espiritual. E esta guerra, ela está, daqui a pouco você vai perceber que ela está no campo da mente. Ela está aqui. E nós precisamos vencê-la. Nós precisamos vencê-la. No versículo 9 da primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele diz assim: resisti-lhe firmes na fé. A palavra resistência significa fixar posição, ficar firme. Ela significa que você vai aguentar a posição. Então o que o Senhor está dizendo, que nós, pela fé, nós mantemos a posição que nós temos diante do Senhor, que não é uma posição qualquer, é a posição do amado, é a posição do filho, é a posição do soldado, é a posição daquele que Deus levantou para resistir. E Ele está falando de mim e de você. Se tem uma coisa que nós não podemos ser, é fracos na fé, porque a nossa força está naquilo que nós cremos. O apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso eu falei. Por isso que nós precisamos entender isso, a nossa força é aquilo que nós cremos. Se cremos em Jesus Cristo como o nosso general de batalha, queridos, não perderemos nenhuma. Hoje, falando com minha esposa, podem nos tirar tudo, mas não podem nos tirar a fé. Se você tem fé, ninguém pode arrancar isso dentro de você. Por isso, a fé é a nossa força. A Bíblia diz que há um adversário, e esse adversário lá em Efésios capítulo 6, volta lá comigo, Efésios capítulo 6, esse adversário, ele não é humano. Nossa luta não é contra pessoa, não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os principados espirituais, contra seres espirituais. A nossa luta é espiritual. Observe que muitas vezes você pode estar lutando contra pessoas e não avança, causa cada vez mais problemas. Mas quando você vai para a luta espiritual, quando você começa a discernir, quando você começa a se posicionar, as coisas mudam. Então nós precisamos entender isso. E o versículo 12 diz que há uma estrutura da maldade funcionando contra nossas vidas. E essa estrutura da maldade, ela tem demônios das regiões de governo. Então, demônios atuando na região de governos. E ele vai descendo por países, por continentes, países, estados. Depois ele chega a municípios, depois ele chega às pessoas. Essa estrutura, ela vem de cima para baixo, e ela vem forçando, e ela vem oprimindo, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores nele, que nós não precisamos temê-lo, mesmo sabendo que ele existe, que atua com voracidade, com ferocidade, mas nós não precisamos temê-lo, porque o Senhor nos deu uma arma, o Senhor nos habilitou, o Senhor nos aparelhou para esta batalha. Então, queridos, nós temos que ter em mente isso, tenha em mente isso, olhe para as suas lutas agora e entenda que elas não são carnais, elas são espirituais. Que romper com a região espiritual precisa de empenho, precisa de determinação, precisa de firmeza, é o que a palavra de Deus está nos dizendo.
Mas pergunto, qual o maior mal que ele pode nos causar? Pensa nisso. Qual é o maior mal que o inimigo de Deus e o inimigo das nossas almas pode nos causar? Tirar os nossos bens, tirar a nossa saúde. Nada disso é maior do que a morte, ou maior do que a vida. Aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa que é maior que ele pode tirar, que é a nossa vida, e nos levar para a morte, ele está redondamente enganado. Porque a palavra de Deus diz que em 1 Coríntios capítulo 15, se você quiser abre lá, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 54, em diante ele começa a dizer: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. E é tão interessante que eu tenho ministrado esses dias as coisas espirituais. Eu tenho ministrado sobre ressurreição, ministrei domingo passado sobre ressurreição. São coisas espirituais que nós vamos nos esquecendo, e esquecendo nós nem damos tanta atenção assim. Mas querido, como é que nós podemos seguir a Cristo? Como podemos dizer que somos cristãos? Como podemos dizer que nós entregamos a vida a Ele, sem que nós saibamos as coisas espirituais? É impossível. Como prosseguir sem saber que há um inimigo querendo a nossa morte? Porque imagina ele que ao morrermos tudo acaba, mas a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, diz que o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e ele continua dizendo, e aquilo que é imortal, que é mortal, se revestirá de mortalidade, e ele diz ainda no versículo 54, dizendo: tragada foi a morte pela vitória. E no versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele não pode ir com as nossas vidas, porque mesmo que venhamos a morrer, ressuscitaremos e viveremos eternamente. A morte não tem poder sobre as nossas vidas. É claro, se ele perguntar: quer morrer agora? Ninguém quer. Estamos correndo aí tudo que é possível do vírus. Mas queridos, saiba que nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Nós já temos uma vida eterna. Ele não vai nos dar no futuro, Ele já nos deu uma vida eterna. Guarde isso no seu coração. Ele já nos deu a vida eterna. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Não deixe jamais esta verdade sair do seu coração. Ele já nos deu a vida eterna. Agora vamos entrar no tempo de guerra. No versículo 14 de Efésios, volta lá comigo. Efésios 6. A palavra do Senhor diz então: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. A palavra de Deus então nos encoraja a sermos fortalecidos no Senhor. No versículo 10 ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a nossa força é o poder de Deus que habita dentro de nós. A nossa força para a luta não é exterior, não está nas pessoas, está dentro de nós.
o Espírito de Deus que habita dentro de nós. E lá em Efésios capítulo 1, versículo 19, ele diz algo tremendo, olha lá comigo, ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Que poder é esse, queridos? É o poder que ressuscitou Jesus Cristo. É o poder que ressuscitou Jesus Cristo. Então no versículo 14 ele está dizendo: estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos na couraça da justiça, porque você está cheio do poder de Deus. E cheio do poder de Deus, ele vai capacitar você, aparelhar você para a guerra. E aí tem um detalhe interessante que eu quero contar para você. Tem guerras que Deus vai com a gente, mas nessa guerra aqui o Senhor diz: é você quem vai. O Senhor está dizendo que nas nossas guerras espirituais somos nós que temos que guerrear. Ele vai nos capacitar com o seu poder, ele vai nos vestir da armadura de Deus, mas ele diz: é você quem vai. Não é o seu pastor quem vai, não é a sua profeta, não é a sua pastora quem vai nessa luta. Nós podemos até ser intercessores com você, mas nessa luta é você quem vai. O Senhor fará de tudo, te capacitará, armará você com as coisas que são sobrenaturalmente maiores do que aquilo que o inimigo tem, mas quem tem que lutar é você. Mas é bom a gente lutar uma guerra que a gente sabe que já venceu. Amém? A gente já entra sabendo que somos vencedores. O que nós precisamos é estar cheios de Deus. O que precisamos é estar com intimidade com Deus. O que precisamos é estar cheios do Espírito de Deus. No versículo 11, a palavra de Deus diz que as nossas armas não são espirituais. Versículo 11 ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é espiritual, ela não é física, mas ela é para as batalhas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, está bem pertinho aí se você quiser abrir comigo. Se tem uma coisa que eu gosto é de folhear a Bíblia. Então, mesmo com a tecnologia chegando, não deixe de ter a sua Bíblia, não deixe de folhear a sua Bíblia. Eu sei que para a nova geração, está tudo no celular, mas pega a sua Bíblia. Diz assim na segunda carta de Coríntios capítulo 10, versículo 3, ele diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele diz: embora sendo carne, físico, não militamos no físico, militamos no espírito. E o versículo 4 ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os nossos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então olha o que ele está dizendo, que as nossas armas são espirituais, e elas são espirituais com propósitos. Uma é destruir fortalezas. E o que são fortalezas? Fortalezas são áreas de proteção na nossa vida, que nós vamos cuidando dela, sem deixar ninguém entrar, sem deixar que ninguém trate, sem deixar que ninguém arrume. Nós vamos protegendo isso, e a palavra de Deus diz que as nossas armas espirituais destroem essas fortalezas. Nós precisamos destruir essas fortalezas, para que Deus possa agir.
eu tive um problema emocional tão terrível, e eu tenho medo de tudo. Queridos, hoje é dia do Senhor destruir, pelas armas que Ele tem dado na sua vida, essas fortalezas. Essas fortalezas nos impedem de realmente termos liberdade em Cristo, viver a vida espiritual na sua grandeza. Ele diz, anulando sofismas. Sofismas são pensamentos que não têm lógica. É uma filosofia grega. Então ele está dizendo, deixe essas coisas de lado. A palavra de Deus, as armas de Deus vão anular esses pensamentos, e o que há de prevalecer na nossa vida é o que Deus diz. As armas espirituais vão anular a altivez contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? Pessoas que se acham superiores no conhecimento de Deus, mesmo sem andar com Deus. Tem pessoas que você vai falar de Deus, ela sabe de tudo, que você até se retrai, mas que não vive nada. É simplesmente ter conhecimento pelo conhecimento. Não permite que a mente seja cativa a Cristo. Então as nossas armas, queridos, ela tem que anular essa altivez, ela tem que nos levar à humildade de reconhecer que nós não sabemos de nada e não sabemos de tudo. Nós estamos aprendendo a cada dia com o Senhor, sendo ministrados pelo seu poder, sendo ministrados no nosso coração, sendo ministrados na nossa mente. Por isso o Senhor nos dá a sua armadura espiritual. Volte comigo lá para Efésios capítulo 6. A armadura espiritual, ela tem um propósito. Diz a palavra do Senhor que é para ficar firme contra as ciladas do diabo, o que significa que nós estamos sujeitos às ciladas do diabo, mas nós temos que permanecer firmes, porque esta armadura nos dará proteção suficiente para resistir às investidas do diabo. A armadura de Deus nos fará resistir no dia mau, vencer tudo e nos fazer permanecer inabaláveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então no versículo 14 ele diz assim: estáis cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Duas coisas aqui estão impactantes nessa armadura que Deus está nos dando. Ele está dizendo que a nossa força nessa armadura está quando nós nos vestimos da verdade e quando nós nos vestimos da justiça de Deus. Então, queridos, não há nada que seja mais poderoso do que a verdade. Não há nada que quebre mais do que a verdade. Não há nada que destrua a força do diabo mais do que a verdade, porque ele é o pai da mentira, e o que pode contrapô-lo é a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente sereis livres. Depois você me ajuda em casa. Então, queridos, a verdade é Cristo Jesus. Ele é a verdade. Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, Cristo Jesus é a verdade. Quando andamos em Cristo Jesus, nós andamos com a verdade. E a verdade é poderosa. Onde ela entra, destrói ninhos do maligno, desfaz armadilhas do diabo. Nós não podemos confiar em nenhuma outra verdade que não Cristo Jesus. Sabe o que nós temos descoberto nesses dias agora de dificuldades sanitárias? É que todas as verdades científicas foram mudadas. As verdades de 2020 não são as verdades de 2021.
E isso já estava estabelecido há muito tempo. Quantas verdades foram mudadas de tempos em tempos? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo permanece desde o dia que o Senhor gerou todas as coisas. Desde o dia que Ele abriu a boca e fez todas as coisas, desde o dia que Ele liberou a palavra, querido, nada mudou, tudo permanece conforme Ele estabeleceu na sua palavra. Ele é a verdade. Então nele nós podemos confiar. Amém? Em nome de Jesus. No versículo 15 ele diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho da paz são as boas novas de Jesus. O Evangelho é a nova aliança de Deus conosco, em Cristo Jesus, que nós vamos celebrar daqui a pouquinho com a ceia. O Evangelho da paz é a anunciação de Cristo Jesus para salvar o seu povo. E como o seu povo não o recebeu, então Deus abriu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o Evangelho da paz. Porque quando eu recebo o Evangelho da paz, Deus faz paz comigo. A ira que estava sobre a minha vida foi retirada, e agora fui conectado com Deus, e a paz entre Deus e eu. Esse é o Evangelho da paz. Quando ele diz aqui para permanecer, a palavra é como se nos colocando, nos aparelhando para receber o Evangelho da paz, ou até mesmo para levar o Evangelho da paz. O sentido aqui como se fosse de um barco, e esse barco vai quebrando os obstáculos, pense numa luz que vai avançando sobre as trevas, e quanto mais ela avança, mais claro se torna. Aqui é como se o Evangelho vai destruindo tudo que tem como impedimento, e vai avançando para trazer a vida, para trazer a bênção, para trazer a vitória, para trazer a eternidade, para trazer a ligação com Deus, a comunhão com Deus. No versículo 16 ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E sabe que nós precisamos entender isso, nós somos o povo da fé, nós andamos pela fé, nós vivemos pela fé, nós trabalhamos pela fé, amém? Levantar todos os dias e ir trabalhar, levantar todos os dias e ir para os nossos afazeres, queridos, é um ato de fé. Não somos como as pessoas que acham que isso é normal. Eu considero como sendo um ato de fé. Então nós vivemos pela fé, nós esperamos pela fé. A estratégia maligna é quebrar o escudo da fé, é penetrar o escudo da fé. Por quê, querido? Porque ele vai atuar diretamente sobre as nossas vidas, nós ficaremos à mercê da sua vontade, porque se nós cremos naquele que é o Deus Todo-Poderoso, o maligno não nos toca. Mas se nós não cremos, se nós duvidamos, nós abrimos as brechas para a sua atuação. Quem pode anular a esperança que advém da fé? Ninguém pode. Quando nós temos fé, há esperança. Aquele que perdeu a fé não tem mais esperança. Por isso, queridos, é muito importante, levante o seu escudo da fé. Levante o seu escudo da fé. Pela fé, nós esperamos a salvação em Jesus Cristo. Pela fé, nós esperamos o dia que Ele virá nos buscar. Pela fé, nós estamos aguardando o dia que nós vamos morar com Ele. Vamos viver com Ele eternamente. O diabo tem raiva de nós por causa disso. Ele nos odeia.
mas essa verdade não sai do nosso coração. O Senhor vem nos buscar. O Senhor vem nos buscar. O Senhor vem buscar o seu povo. Oh Senhor, glória ao nome do Senhor. Os dardos inflamados do maligno estão direcionados para o nosso coração. O coração é a área mais frágil que nós temos. O coração está suscetível às emoções. E as emoções são áreas frágeis, porque nós reagimos e não agimos. E quando nós somos atacados das nossas emoções, nós reagimos contra o ataque. E aí é que nós perdemos, porque nós miramos agora não mais espiritualmente, mas fisicamente. Quando estamos com raiva, nós queremos destruir tudo. Quando nós estamos chateados, nós queremos perder tudo. Tem casais que quando entram em algum embate, eles não param enquanto não destroem tudo. Porque estamos lidando com as nossas emoções, das quais nós não conseguimos dominá-las. E é por isso que nós falamos tanta bobagem quando abrimos a boca. Por isso, nós precisamos levantar o escudo da fé e ter a nossa vida espiritual guardada no nosso Senhor. Nós combatemos emoções com fé. Nós combatemos emoções com a palavra de Deus. É por isso que ele diz: levante o escudo da fé, levante a arma espiritual, a palavra de Deus, a espada, porque nós combatemos emoções com a palavra de Deus. Por isso que às vezes precisamos guardar as nossas palavras, as nossas emoções, precisamos ir diante de Deus, precisamos nos dobrar diante dEle, precisamos entender as coisas que estão acontecendo, para voltarmos para guerrear espiritualmente, e não mais fisicamente. Perdemos a noção de que a nossa guerra não é contra as pessoas. Por isso precisamos levantar o escudo da fé. Permaneça firme na fé. Se alguma coisa está acontecendo que não está colocada ainda diante do Senhor, pare. Vá para diante do Senhor, busque a sua palavra, busque que Deus fale com você, para que você possa voltar à guerra e vencer a sua batalha. Porque o Senhor diz que você é vencedor nessa batalha. E Ele não mente na sua palavra. Ele não mente na sua palavra. No versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Queridos, é uma arma poderosa a intimidade com o Espírito Santo. Ele vai te dar direção. Ele vai responder às orações, às súplicas. Ele vai direcionar você. Ele vai trazer luz ao seu entendimento. A intimidade, ela é essencial na nossa batalha, porque as estratégias virão de Deus. As estratégias espirituais necessárias, as revelações que nós precisamos ter para vencer a nossa batalha, estão na intimidade com Deus. Por isso precisamos orar no Espírito, estar em todo o tempo no Espírito, para que o Senhor possa trazer as suas revelações, as suas estratégias, para você se firmar, se levantar como vencedor na sua batalha.
nós não somos um povo perdedor, nós somos um povo vitorioso. Eu quero vou finalizar aqui. O nosso ex-ministro da Justiça, André Mendonça, essa semana ele teve que defender no STF a abertura das igrejas durante a pandemia. E foi magistral. Se você depois ver a sua defesa, é fantástico. Ele é um crente, ele é evangélico, todos nós sabemos. Mas ele termina a sua tese que ele estava defendendo com uma palavra. Ele diz assim: nós não matamos, mas nós estamos dispostos a morrer por aquilo que nós acreditamos. Entenderam? Nós estamos dispostos a morrer por aquilo que nós acreditamos. Então, queridos, receba a sua vitória. Recebe na sua mente, no seu coração. Recebe na mente e deixa descer para o coração. Porque você é vitorioso e vencedor em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Vamos nos colocar de pé.